Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Alguns versículos, vamos a partir do versículo 47, tá bom? Só acompanhe na sua Bíblia. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Você pode dizer amém? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e eles morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Desculpe. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ele ensinava ali na sinagoga em Cafarnaum. Amém, queridos? Curva sua cabeça, por favor, me ajude em oração. Espírito Santo, mais uma vez somos dependentes do Senhor. Tudo que o Senhor quer ministrar para nós, Senhor, estou aqui apenas como um veículo, meu Pai. Uso meus lábios, Senhor, como uma boca profética, como uma boca de mensagem, para a edificação do Teu corpo na terra, aqui particularmente na nossa comunidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pois é, e ao passar do tempo, a vida da gente em relação à ceia, eu tenho certeza que os mais velhos que tiveram experiência com ceia, as pessoas que têm mais idade no Evangelho, pessoas que passaram pela religiosidade, onde a ceia era uma religião e não um momento de desfrutar de comunhão da presença de Deus, eu tenho certeza que você tem lembranças de situações muito até engraçadas, né? Muitas situações até curiosas. Eu, por exemplo, já tive em certos momentos que as pessoas falavam, eu nunca vi, mas comentavam que fulano foi pegar o pedaço de pão e aquele pão se mexeu como se fosse uma carne, né? E outro foi tomar o suco de vinho, de repente era o próprio sangue que estava bebendo, enfim. Ao longo do tempo do cristianismo, após aquela reunião de ceia que Jesus fez, vieram esses celeumas, né? Esses assuntos foram levantados no meio da igreja, e a gente sabe que isso não passou de ritos, de religiosidade, porque tudo isso é representativo. Não estamos literalmente mastigando a carne de Jesus, não estamos literalmente tomando o sangue de Jesus, né? Isso é apenas dois elementos, são dois elementos que foram usados, o pão como alimento representando a carne rasgada do Senhor Jesus e o suco como seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, são coisas que a gente vê ao longo do tempo e é normal essas coisas, né? Mas eu queria trazer para vocês aqui alguns versículos que foram colocados. Por exemplo, eu queria que a Camilinha colocasse o versículo 53. Eu queria andar em cima desses versículos que nós acabamos de ler. Por exemplo, o que está dizendo no versículo 53? A importância da ceia, tá, querida? É o que nós estamos ministrando. Olha lá, ó. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber o sangue, não tem vida em vós mesmos. Essa palavra não tem vida em vós mesmos, está falando para a vida na terra. É literalmente o morto-vivo. É pessoas que estão vivos fisiologicamente, porém estão mortos. Vive uma vida morta.
Tem pessoas que estão contentando com a rotina do dia. Apenas trabalhar até a sexta-feira, chegar final de semana, descansar e esperar a próxima segunda-feira para trabalhar. Mas são pessoas mortas-vivas. Então Jesus diz, olha, quando ele fala aqui, ó, aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Então, olha aqui o peso da importância da ceia em nós, para que a gente tenha vida terrena. Olha a importância da ceia do Senhor para nós, para que nós tenhamos um avivamento dentro de nós. Talvez se colocasse o tema da palavra ceia também é avivamento, caberia muito bem. Porque a ceia, ela nos dá vida. Eu tenho certeza que quando Davi, ele diz assim, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor, Jesus não tenha vindo, mas ele esperava coisas grandes acontecer na casa do Senhor, e isso tem que ser aplicado na ceia. Eu tenho que ser movido com alegria para ir para a ceia. Oh Deus, está chegando o primeiro domingo, vai ter ceia. Nós congregamos um período numa igreja que a gente ceava, irmãos, literalmente toda semana. Porque a Bíblia não fala qual é o dia. Ah, tem que ser final do mês, tem que ser segundo mês, segundo domingo, terceiro domingo. Não, não. Fazer isso em memória de mim. E principalmente numa comunhão. Por exemplo, os irmãos estavam aí junto com Abel, o pastor Abel, fazendo a limpeza da chácara para acontecer agora o evento, o Family Day. De repente poderia, muito bem, se de repente eles sentissem uma direção do Espírito, irmão, terminou aqui, vamos ceiar. Traz um pão ali, o suco, vamos, entendeu? Porque a ceia, ela é comunhão, ela traz isso, ela traz vida. Por isso que Jesus enfatizou que aquele que não come desse pão, que é minha carne, e bebe desse suco, que é o meu sangue, não tem vida na terra. Não tem vida. E muitas vezes, irmãos, busca suprir essa vida de forma errada. De forma errada. Eu sou uma pessoa que não gosto de criticar e não levanto crítica a denominações e a fé prática de ninguém. Mas quantas vezes você e eu, nós ficávamos satisfeitos quando se levantava uma hóstia, que você entrava num grau de reverência, né, Flávio? Você entrava num grau de reverência com aquilo ali, olha que coisa. É a Eucaristia, né, aquilo ali. Então eu particularmente, né, que fui muito religioso, meu Deus, eu chorava. Quando acontecia aquele momento, na Semana Santa, nas 3 horas de penitência, não sei se vocês estão conhecendo essa linguagem, eu dobrava o joelho 3 horas, quando passava aquilo ali, parecia que eu estava tocando na aba de Jesus. Então veja, quando a pessoa é morto-vivo por não conhecer a palavra, porque a palavra de Deus é viva, se manifesta assim. Agora, nós não, irmão, nós temos o privilégio de saber o que significa a ceia. Eu só preciso ser despertado dentro de mim e valorizar dentro de mim a importância que tem a ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor. E a ceia do Senhor ele fez com aquelas pessoas próximas dele. Não foi todo mundo que ceiou. Não foi todo mundo. E já havia uma multidão que acompanhava Jesus. Mas quando ele ceiou, que ele trouxe para dar vida, ele trouxe para 12 pessoas. Ele ceou com seus discípulos. Assim será na volta dele, quando nós vamos cear, ele vai estar junto conosco. Você pode dizer amém? Então, a ceia é um momento especial, irmãos. É um momento de alegria, de reverência. Puxa vida, esse pão que nós vamos comer agora é a carne do meu Salvador. Porque assim aconteceu há 2000 e poucos anos atrás, quando ele perdeu, quando ele rasgou a sua carne na cruz do Calvário. Então é literalmente o pão, a carne representada pelo pão. Então Jesus ele fez questão de dizer assim, ó, para que você, aquele que não come da minha carne e que não bebe do meu sangue, ele não tem vida. Está se referindo aqui na terra. Não tem vida, irmão, literalmente é morto-vivo, é pessoas que andam, pessoas que caminham, que vivem uma vida normal, vivem uma labuta, uma simetria de vida, mas não tem vida. Se você se aproximar e conversar com uma pessoa dessa, você vai ver o vazio que tem dentro. Não tem razão de viver, a não ser a rotina, como eu estou falando. Que a semana inteira trabalha, vem o final de semana para o descanso, e segunda volta a trabalhar, porque não tem alegria. E nós sabemos que a falta de alegria não aciona os hormônios da alegria, que é a serotonina, a ocitocina, e vivem as pessoas infelizes.
E a tendência é bater uma depressão. Todas as pessoas que não conhecem Jesus, que passam por momento de depressão, quando você faz a triagem da situação dela, você vai ver que é uma pessoa morta, que não tem razão de vida. E quem não tem razão de vida, não tem vida, não tem motivação de viver. A ceia ela traz para nós, porque quando eu como do corpo dele, que eu bebo do seu sangue, eu recebo vida. Eu sou renovado. Algo acontece no mundo espiritual, porque eu não posso esquecer que eu sou um ser espiritual. É tudo aquilo que meus olhos carnais não enxergam, mas é tudo aquilo que meu espírito sente. Diga amém. Não são coisas que eu toco, são coisas que eu sinto. E não tem coisa melhor, irmãos, quando você sente Deus. Quando você sente o Senhor na sua vida. É uma das riquezas maiores. É quando a gente sente a presença de Deus. Sabe, irmãos, Jesus ele diz assim, presta atenção. Onde tiver duas pessoas, só duas, ou mais, em meu nome, ali eu estarei. Quer ouvir uma palavra? Jesus está aqui. Ele pode estar aí do teu ladinho, Flávio. Ele pode estar aí do seu lado. Dá um abraço em você mesmo assim, como se estivesse abraçando Jesus. Olha que coisa linda. Aleluia. Então Ele está aqui. Ele vai participar conosco desse momento tão lindo. Então veja a importância da ceia do Senhor. Ele traz vida para nós. Se nós ficarmos aqui 2 horas na presença dEle, é 2 minutos. Você nem vai perceber. Mas quando nós não temos vida, que somos mortos-vivos, a gente fica olhando no relógio, não vê a hora de terminar logo para ir para casa. A gente não tem prazer, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim que são como falácias, mexilhões nos ouvidos, sabe? A gente fica aqui 40 minutos, meia horinha na palavra, mas fica se coçando, não vê a hora de sair. É porque está morto espiritualmente. Eu preciso, meu Deus, mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias lá fora. Eu preciso sentir vontade de estar na presença de Deus. Eu preciso sentir Ele. Eu preciso fazer loucuras, que a Bíblia diz assim, que essa mensagem é loucura para quem não conhece. Eu preciso mandar beijo para Ele, eu preciso tocar nele. Eu preciso me envolver e sentir Ele. Uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, disse, pastor, perguntou não, comentou, né? Eu sou cristão há tantos anos, pastor, mas eu fumo. Ninguém sabe, eu fumo. E administro muito bem, coloco uma balinha de hortelã, alguma coisa quando eu vou para o culto. Mas eu não consigo largar. O que é que eu faço? Eu acho que eu tenho que procurar um médico, buscar um remédio que desintoxica a toxina que está no meu corpo. Essa dependência química que os médicos falam, que vai para o sangue. O que é que eu faço? Eu falei, meu filho, e é o que eu falo, irmão. Nada resiste à presença de Deus. Nada. Nem a toxina da cocaína, do cigarro, seja o que for. A presença de Deus é muito forte. O apóstolo Paulo diz assim, que o meu corpo não suporta o poder de Deus. Não. Na hora do louvor, o Senhor se fez presente aqui de uma forma extraordinária. Olhei para trás ali, tinha labaredas de fogo. E como é que o humano consegue ficar em pé? Se aquele raio veio, nós não conseguimos. Então todos os vícios que envolvem a nossa estrutura física, mas aquilo ali é químico, tudo bem. Mas o que é que habita em mim? O que é que está aqui dentro? É mais forte que qualquer ação química. Entendeu, irmãos? Então Jesus fez questão, aquele que come, né, da minha carne, ele tem vida. Vamos agora, querido, para outra, no mesmo texto que eu li aqui, o versículo 56. Pode botar aí, por favor, Camilinha. O versículo 56. Qual a importância da ceia? Olha aqui. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Seja sincero.
Você é feliz em ter a comunhão dessa pessoa que está do seu lado? Olha para ele e diz: eu acho tão bom estar perto de ti. Pois Jesus diz para todos nós: quem comer desse pão, que é a minha carne, e quem beber do meu sangue, que vai ser esse suco, permanece em mim e eu nele. Sabe o que acontece aqui, irmão? Nós temos que ter a ceia, ela é importante para nós vivermos em comunhão com Deus, em comunhão com a sua palavra, ter relacionamento com Deus. Todas as vezes que você está participando do corpo de Cristo, do seu sangue, você está dizendo aqui: estou aqui, Senhor. Vamos usar a nossa língua da terra. Estamos juntos, toca aqui, Jesus. Você está gerando uma comunhão com Ele. Eu não posso ficar fora da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor, aquele que, olha como é que está? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim. É parceiro, irmãos. É assim com Ele. Eu não tenho o direito de não ceiar. Por isso, se você ainda não ceia, pelo amor de Deus, lute, vá buscar a forma de você ceiar. Porque é o jeito de você andar com Ele. A Bíblia diz assim, ó, perdão, irmão. Aquele que habita a sombra do Onipotente, ele descansa. O que é habitar a sombra do Onipotente? Você vai olhar para Gênesis e você vê que quando Deus libertou aquele povo através de Moisés, uma sombra em forma de nuvem acompanhava eles. Eles não tinham temor, não tinham medo de nada. Porque era aquele que habita a sombra da nuvem de Deus, da sua presença, ele está protegido. E depois da velha aliança, na nova aliança, a forma de nós andarmos com o Senhor é através da ceia. Porque aquele que come e bebe do meu sangue, come da minha carne, ele permanece em mim. E Jesus diz assim, ó, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu preciso ceiar. Não é questão de opção, não é questão de análise. Você sabia que tem pessoas que não gostam de ceiar, irmão? Inclusive diz que não é digno de ceia. Não, eu não sou digno. É um erro. Está completamente equivocado. É o momento mais importante do cristão. É o momento mais assim, meu Deus, nós precisamos ceiar. Para que a gente tenha entendimento da vida, para que a gente siga a vida dentro do cristianismo. Porque ao longo da caminhada vai aparecer muitas situações para nós que a gente tem duas opções. Ou resolver as circunstâncias que vêm dentro do natural, ou resolver as circunstâncias dentro do que Deus quer. E para resolver dentro do que Deus quer, eu tenho que ter comunhão com Ele. Você pode dizer amém? Eu tenho que ter comunhão com Deus. Quantas pessoas tomaram decisões, mudaram de vida, mudaram de lugares, trocou de trabalho, tanta coisa, porque não tinha comunhão com Deus e foi tudo errado. Tinha tudo para dar certo. Mas aquilo que Deus não aprova, não tem como dar certo. E como é que eu vou ter certeza que Deus está aprovando? Tendo comunhão com Deus, andando com Ele. Irmãos, quantas são as pessoas que têm níveis de aproximação de Deus, que escutam a voz do Senhor, vai andar para aqui e Deus fala, não, aí não, e ele muda. Por que ele muda? Porque ele tem comunhão com Deus. Então, aquele que participa da ceia, qual é uma das importâncias? Gera uma comunhão com Deus 24 horas. Todo o tempo está com Ele. E eu sei pelo Espírito que tem pessoas nessa manhã aqui que precisam tomar decisões. Você sabe que essa palavra é para você. Você precisa tomar decisões. Mas eu quero te dar uma palavra em cima dessa palavra. Espere Deus falar. Espere Deus confirmar. E para isso você tem que andar com Ele. Como é que está o grau e o nível de relacionamento seu com Deus? Você usa aqueles termos, Deus está falando comigo que eu tenho que mudar isso assim. Deus falou comigo essa semana, tem que começar a usar. O cristão tem que usar esses tipos de palavra. Nós não podemos dizer assim, eu estou achando que eu vou fazer isso. Não. Deus está falando comigo. Essa semana Deus falou comigo. Essa semana o Senhor ministrou no meu coração que eu tenho que fazer isso. E aí, como é que vai acontecer? É o dia a dia do seu ato de contrição. É o seu devocional. Sabe, irmão, às vezes a gente fica até enjoado, os pastores estão pregando, leia a Bíblia, tire tempo com Deus, aliás, escolha tempo com Deus, mas é ali onde você vai gerar a comunhão com Ele. Nós não podemos entrar dia, sair dia, sem parar, pelo menos um momento, leia a palavra e dizer, Senhor, fala comigo, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual o propósito teu? O
que o Senhor quer comigo? Irmão, o que você acha que Deus quer com você aqui na terra? O que você pensa a seu respeito em relação ao teu propósito na terra? Quem é você? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Eu não posso viver uma vida inerte como alguém que Deus enviou. Nesse plano terreno, ninguém vem por acaso. Nós somos fruto de um propósito de Deus. Nós somos fruto de um sonho de Deus. Através de você, Deus quer fazer coisas que nem você sabe. Mas eu preciso estar sintonizado com Ele. Ele vai te revelar tudo. Sua palavra diz que as coisas encobertas pertencem a Ele e para aqueles que o buscam. Jeremias entendeu isso muito bem quando ele escreve, no capítulo 33, versículo 3, é muito conhecido. Clama a mim e vou te anunciar. Coisas grandes que estão ocultas que tu não sabes. Oh, lavassa mandarás. Então tem coisas na vida da gente, irmãos, que é só com a comunhão de Deus que a gente vai entender. E quando não temos a comunhão com Deus, definitivamente, para resolver as coisas, o problema vem lá na frente. Aí você percebe, puxa, parecia que dava tudo certo. E não deu certo. Se é uma coisa que nós que servimos a Deus somos controlados por Ele, é os passos. É os passos. Ao ponto de Davi escrever o Salmo 23. Ainda, olha o que ele diz, ainda, tipo assim, uma opção minha. Ainda que eu tome a decisão de andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Porque Ele sabe em quem tem crido. Ainda que eu tome uma decisão que vai me levar para o vale da sombra da morte, Deus já me falou que meu lugar é ali. Ah, mas está passando no deserto, mas ele está convicto. Ele tem certeza que Deus é com ele, naquilo que ele decidiu, porque ele ouviu a voz de Deus. Só quem decide errado é quem não escuta a voz de Deus. Se eu e você declaramos que a gente vive no sobrenatural, que estamos aqui na terra, mas não somos dela, que nós andamos naquilo que a gente crê, não naquilo que a gente enxerga. Eu assinei uma folha em branco e disse, Senhor, eu vou andar segundo o teu propósito. Literalmente. E ao longo da minha vida eu tive muitas oportunidades de provar essas verdades. Ou eu andava por esse lado, ou eu me perdi em tudo. E todas as vezes que eu tomei decisão baseada em mim, sem ouvir a voz de Deus, deu tudo errado. E vai continuar dando, porque Deus é fiel. Todas as vezes que eu e você tomaram uma decisão que não seja de Deus, vai acontecer coisas erradas. Ah, mas dá tudo certo, a gente já fez tudo. Mas o que Deus falou? O que Deus falou a respeito de tudo isso aí? Sabe uma coisa muito interessante? Ó, preste atenção aqui. Principalmente na igreja moderna, dos dias de hoje. A pessoa, de repente, ele não é suprido onde ele está congregando, porque ele é um pouquinho rebelde. Ele não concorda com o jeito que abre o culto, ele não concorda do jeito que o pastor dirige o trabalho, ele não concorda com a visão, vamos usar essa palavra, né? O propósito que a igreja local organizou. Sabe o que ele chega com o pastor? E usa uma palavra que é aí onde está o pecado maior. Deus falou comigo, eu estou mudando de igreja. Isso na igreja antiga não se ouvia falar, irmão. Nunca se via falar isso. Você pode perguntar aos seus avós, os seus mais velhos, que eles são membros daquela congregaçãozinha, desde muitas vezes adolescente, fica gagazinho, é sepultado ali, e nunca passou na mente dele de sair daquele lugar. Hoje as pessoas saem por brincadeira. E quando sai, fica alegre naquele lugar, porque alguém recebeu. E aquela agonia de abrir igreja, de fazer igreja crescer, recebe muito bem, trata muito bem, mas daqui a pouco esquece, porque já chegou outra pessoa para tratar também muito bem. Aí aquela pessoa começa a sofrer, e agora? Será que aqui é o meu lugar mesmo? Aí, às vezes, e muitas vezes, Deus fala, não era para você sair de lá. Deus fala. Aí a pessoa fica com vergonha de voltar. Meu Deus, como é que eu vou fazer para voltar para a minha igreja? Irmãos, e começa todo o propósito de desarrumar a vida daquela pessoa. E o triste é que envolve a esposa, envolve os filhos, as coisas ficam tudo bagunçadas.
por falta de comunhão com Deus, só para ouvir dizer, não, meu filho, eu te plantei aí, aguenta os cultos chatos, aguenta o louvor que você não chora, aguenta, mas vai ter culto que vai ser bênção, vai ter louvor que você vai se derreter, você vai rolar no chão, mas o propósito não é só isso, ali é um encontro, ali é um lugar de celebração, de 1 hora, 2 horas, mas Deus quer te usar com o propósito daquele lugar, e por isso que Ele te levou para lá, e muitas vezes decida errado, é o que Jesus está falando aqui. Qual a importância da ceia, irmãos? A importância da ceia, entre essa que nós estamos falando, é nós nunca esquecermos de Jesus. Olha que coisa linda. Paulo, que não andou com Jesus, ele escreve, 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 24, ele diz assim, ó o que ele escreve. E tendo dado graças, está falando da ceia, tá? E tendo dado graças, o partiu o pão e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso, a ceia me traz lembrança. Ela traz lembrança do passado e me atualiza no presente. A ceia é relembrar que Jesus morreu na cruz, que pelas suas pisaduras nós fomos curados, que pelas suas chagas nós fomos salvos. A ceia, todas as vezes que eu venho para a ceia, eu venho lembrando da morte de Jesus. Eu venho lembrando o quanto Ele foi sacrificado para sempre. Não que durante a semana, durante o mês, a gente não lembre, mas a ceia, você tem que pegar nesse pão, você tem que pegar nesse vinho, no mínimo. Sentir algo dentro de você que você está pegando e está lembrando daquela atitude de Jesus ter morrido por você, que não merecia. A Bíblia diz que nós não passamos de trapos de imundície. Mas Jesus morreu por mim e por você. E Ele diz, usando Paulo, fazer isso todas as vezes lembrando de mim. Eu acho tão lindo quando alguém, quando pega o pão ali, dobra o joelho. Não é necessariamente, não significa que a vida dele em comunhão está com Deus porque dobrou o joelho. Mas eu vejo ali uma forma dele dizer assim, meu Deus, será que eu sou digno? Será que eu sou digno de comer a tua carne representada por esse pão e tomar esse suco? Você quer saber de uma coisa, irmão? Infelizmente, por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muita gente esfriou. Mas os maiores batismos com o Espírito Santo era na ceia. Conversa 10 minutinhos com o pastor Álvaro aí que ele te dá uma aula. As maiores manifestações de Deus eram na ceia. Porque como você não sentia algo dentro de você? Puxa vida, aquela pessoa deu a vida por mim. Aquela bala vinha para o meu peito, ele pulou na frente e morreu por mim. É impossível você esquecer, irmãos. Foi isso que aconteceu com Jesus. Por isso a importância da ceia, para que eu lembre disso. Ele morreu por mim, Ele deu a vida por mim. Então que o Espírito de Deus, Ele traga um quebrantamento profundo dentro de nós nessa manhã. E se você, não só incentivado por essa colocação que eu fiz, mas se você sentir desejo, dobra teu joelho. Pega teu copinho, teu pedaço de pão. Senhor, que coisa. Eu estou lembrando agora que o Senhor morreu por mim, que esse pedaço de carne, esse suco aqui, representa aquela carne que foi rasgada na cruz. Você sabe como é que eu faço muitas vezes, irmãos? Para ver o profundo amor do meu Jesus, do nosso Jesus. Eu começo a lembrar as formas como foi que Ele morreu. Jesus, Ele passou por todo tipo de humilhação. Ele foi colocado pano nos olhos, alguém cuspiu no rosto dele, tirou o pano e disse, quem foi que cuspiu em ti? Bateu ele com caniço, quem foi que bateu em ti? Se tu és o Filho de Deus, mostra para... Sabe? Ele passou por todo tipo de humilhação. Aí eu trago para mim, principalmente na ceia, eu participo da ceia, eu sirvo a Socorrinha, ela me serve, renovamos nossa aliança. E aí eu começo a pensar, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, irmão, a cruz não estava em pé e colocou Ele lá e pá, pá, pá.
foi no chão. A cruz estava deitada. E aí ele estende as mãos deles assim, a mão dele assim, prega os pregos, depois pega, irmão, levanta. Tinha um buraco no pé da cruz aqui que ela encaixou certinho. Você imagina o vácuo que deu dessa cruz. A carne foi rasgada. Então, quando eu trago essa cena para dentro de mim, irmãos, eu percebo o que Paulo está dizendo aqui. A ceia é para me lembrar da sua morte. Eu não posso esquecer jamais. Jamais. No mesmo capítulo, versículo 26, pula 2 aí, por favor. O apóstolo Paulo está falando exatamente o que eu estou comentando, ó. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele volte. Dê um glória a Jesus, irmão. Todas as vezes que eu como desse pão e bebo desse vinho, eu anuncio a morte dele, até que Ele volte. E nós vamos continuar, irmãos, anunciando que Jesus morreu pela humanidade. Que Jesus nos amou primeiro. Por isso que nós demonstramos amor pelas pessoas. E isso tem que ser renovado todos os dias na nossa vida. Nós temos que ter essa convicção que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. E quem tem vida, passa para as pessoas vida. Por último, no mesmo texto que a gente está lendo, no versículo 51, o texto base, né? Lá de Mateus. Volta lá, por favor. No capítulo 6, que nós estamos lendo, no versículo 51. Olha que lindo aqui que ele fala. Por que é importante a ceia? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Agora não é a vida terrena. Presta atenção. Lá no 53 nós comentamos a vida terrena. Morto-vivo aqui sem ceias. Lembram, né? Agora ele está dizendo que é uma vida eterna. E pobre e miserável homem que não investir na sua vida eterna. Achar que a vida dele é só essa. Então, está escrito aqui no versículo 51 o seguinte. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vivo. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que você tem que participar do pão, participar do vinho para nunca morrer. Porque aqueles que estão em Cristo, ele não morre. Ele passa dessa vida para outra. E isso é difícil para uma pessoa natural entender. E isso é difícil até para nós, e a gente fica chocado, porque fulano morreu. Mas se ele está em Cristo, ele não morreu. A Bíblia diz que ele passou dessa vida para outro. Mas o nosso convívio, 24 horas com aquela pessoa, nos traz tristeza e luto. Mas quando a gente alcança um nível de entendimento que ele não morreu, que ele está melhor literalmente que qualquer um de nós, porque ele adormecido está no seio de Abraão, e que quando ele acordar, ele será o primeiro a ser arrebatado. Se nós trazermos para dentro de nós, vamos ter mais paz. Irmãos, até 2016 nunca tinha falecido ninguém próximo a mim assim, da família, a não ser os 7 irmãos que tinham morrido quando eu era adolescente, né? Mas ao longo de adolescência até agora, até 2016, nunca tinha falecido ninguém da família. E isso dificilmente passava na cabeça da gente, que não passa. Você não está preparado, não tem relógio, não tem agenda, que o dia vai ser tal. Meu Deus, isso foi um choque muito grande, irmão. Abalou a família inteira, como abala qualquer família. Passamos agora a pandemia, que foi uma luta. Pessoa saudável, nunca se pensou nem que tinha gripe, de repente foi. Então, quando veio essa situação ali, irmão, sabe a coisa que me trouxe assim, para mim, não só para mim, mas para toda a família, era esse entendimento. E mesmo assim eu sofri muito. O irmão sabe muito bem que eu entrei num processo depressivo, porque eu, 40 anos longe dos meus pais, fui para a sepultura do meu pai, fiquei 11 dias com ele lá, ele estava enfermo, consegui ficar 11 dias. Quando eu voltei, com 2 meses, foi minha mãe, eu não pude ir, ainda estava pagando a despesa que fui para meu pai. E eu entrei num processo depressivo. Não foi fácil. Mas o que mais me sustentava, irmão, mesmo naquele processo, eu sempre lembrava, meu pai e minha mãe estão melhor do que eu. Eles estão em Cristo. Porque aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem vida eterna. Por isso que a ceia nós temos que levar a sério. Ela tem uma importância, ela tem um lugar muito importante
na vida de quem serve ao Senhor. Quem me entendeu, diga amém. Então vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus. Vamos pedir ao Senhor que fortaleça a nossa fé, que traga até nós essa verdade, onde a gente possa estar entregue ao Senhor e ter a ceia não só como uma liturgia, mas uma palavra realmente do céu para nos fortalecer. Eu queria convidar o pessoal aqui, os diáconos, que estão separados para a ceia. Eu vou pedir para você que você abra a sua Bíblia no livro de Coríntios, aquele texto bastante conhecido. Coloca para mim, por favor, 1 Coríntios 11, 23. Vamos ler esse texto aqui, que é o básico, né, da ceia. Está escrito assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então, queridos, curva a sua cabeça, feche seus olhos, abençoe esse elemento, os dois elementos, para que ele saia desse estado natural dele e receba virtude. Senhor, nós cremos que quando o Senhor ungir esse pão agora, e esse vinho que está nas mãos do pastor Abel, ele vai sair de um estado natural para um estado espiritual. E ali no reino do Espírito, Senhor, nós declaramos que a tua carne será representada por esse pão, e esse suco representa o teu sangue derramado por nós. Que cada um de nós, Senhor, ao sermos tocados por eles em nosso corpo, nós viemos receber virtude. Em nome de Jesus Cristo, se tem alguém enfermo aqui, vai sair curado. Sim, Deus, pelo poder da tua carne. Por isso, Senhor, nós declaramos uma unção sobre esses dois elementos. E se o Senhor está aqui do nosso lado, porque eu sinto a tua presença, o Senhor vai acompanhar cada pessoa que vai tocar nesse queimanado. Oh Jesus, tire toda angústia de corações nessa manhã. Liberte vidas. Liberte vidas. Show. Jesus, cerca esse ambiente com uma chama de fogo. Continue, Senhor, no nosso meio. Que não seja meramente, meu Deus, uma ceia, mas seja um momento de comunhão com o Senhor. Venha, Jesus. Nós abençoamos e consagramos elementos. Em nome de Jesus. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.